Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Todas as palavras do apóstolo Paulo eram palavras ditas para o futuro. Eram palavras que só haviam de prender a atenção dos homens quando chegasse o momento de lhes serem explicadas pela revelação da revelação em espírito e verdade. Mas a transição, vós o sabeis, pois que já vos explicamos sua necessidade, motivo e fim, tinha que ser aparelhada e executada pela era cristã sob o império da letra e favorecida por esta, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, para que os homens fossem conduzidos à era nova do cristianismo do Cristo, à era espírita, ao advento do Espírito que vivifica. Foi com o objetivo dessa transição que o apóstolo Paulo, guiado pela inspiração, proferiu de acordo com a revelação hebraica estas palavras que, destinando-se a ser tomadas ao pé da letra e entendidas segundo a letra, tinham que ser e foram também palavras de atualidade para aquele momento. Ele é Filho de Deus. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Ele, segundo a carne, descende dos patriarcas, pais dos israelitas. É Deus acima de tudo. Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículos 4 e 5. Deus, nestes últimos dias, falou pelo Filho, que ele constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem criou os séculos. E como ele é o esplendor da sua glória e a imagem da sua substância, e tudo sustenta pela expressão do seu poder, está sentado nas maiores alturas à direita da majestade, sendo tanto mais elevado do que os anjos, quanto mais excelente do que o destes é o nome que recebeu. Pois a qual dos anjos disse Deus jamais: És meu filho, eu hoje te gerei. Salmo 2, versículo 7. E doutra vez, ser-lhe-ei pai, e ele me será filho. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo 14. E ainda, quando introduz seu primogênito no mundo, diz: que todos os anjos de Deus o adorem. Salmo 97, versículo 7. E a respeito dos anjos, diz a Escritura: Deus faz dos espíritos seus embaixadores, seus anjos, e das chamas ardentes seus ministros. Salmo 104, versículo 4. Acerca do Filho, porém, diz a Escritura: Teu trono, ó Deus, será eterno, e o cetro do teu reino um cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste a injustiça, e por isso, ó Deus, o teu Deus te sagrou com um óleo de alegria superior aos que têm parte contigo. Salmo 45, versículos 6 e 7. E diz também: Tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Eles envelhecerão todos como uma veste, e tu os mudarás como um manto, e eles serão mudados. Tu, porém, serás sempre o mesmo, e teus anos não acabarão.
Salmo 102, versículos 25 e 26. Enfim, a qual dos anjos disse jamais o Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos a te servirem de estrado para os pés. Salmo 110, versículo 1. Os anjos não são todos eles espíritos que lhe servem de ministros, enviados a exercerem seu ministério a favor dos que hão de herdar a salvação? Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos 2 a 14. Despido da letra o Espírito, explicadas em Espírito e verdade, combinadas com as do Salmo 82, versículos 1 e 6, com todas as que temos citado, proferidas por Jesus, sobretudo com as que pronunciou aludindo àquele salmo, combinadas com todas as que Paulo proferiu, das quais não devem ser isoladas para, por uma interpretação segundo a letra, serem apontadas como contraditórias, quando interpretadas todas segundo o Espírito que vivifica, se reconhecerá que entre elas perfeita harmonia existe. As palavras acima, ditas pelo apóstolo dos gentios, mostram Jesus como sendo: primeiro, Filho de Deus, porque Filho do Altíssimo, segundo o que disse o anjo a Maria. Segundo, Filho como todos do Eterno, do único Eterno, do Deus uno, indivisível, Criador incriado. Terceiro, Irmão dos homens, oriundo do mesmo princípio que estes, tendo tido no ponto inicial a mesma origem. Quarto, Espírito de pureza perfeita e imaculada. Quinto, Filho do Deus dos deuses, a quem se pode dar o título de Deus, no sentido de ser ele fundador, protetor e governador da terra, vosso único Senhor, colocado, porque Filho do Deus dos deuses, como Deus acima de tudo, de todos os homens, de todos os anjos ou espíritos que o cercam e trabalham no desenvolvimento do vosso planeta e da humanidade terrena, de todos os anjos ou espíritos que junto dele desempenham as missões de ministros de Deus, todos, porém, pelo menos em saber universal, inferiores, dentro da ordem hierárquica, aos espíritos protetores e governadores de mundos. Aquelas palavras destinadas também a preparar e executar a transição de que temos falado, aquelas palavras ditas para os hebreus, eram dirigidas a homens que acreditavam não existir mais do que um só mundo, a Terra, a homens para os quais a Terra era a única criação de Deus, não passando o céu, o firmamento, de um apêndice necessário, de um acessório integrante, de uma parte complementar à abóboda da Terra. Para eles, os corpos luminosos, Sol, Lua e estrelas, eram simples luminares feitos e suspensos nessa abóboda unicamente para a utilidade da terra, a fim de separarem o dia da noite, de servirem de sinal para a marcação dos tempos e das estações, dos dias e dos anos, a fim de clarearem a terra, o sol presidindo ao dia, a lua presidindo à noite, as estrelas presidindo com o seu luzir sobre o planeta ao dia e à noite, separando da luz as trevas, como apontado na Gênese Mosaica, capítulo 1. Em face dessas crenças então correntes, e as quais, para ser compreendida e sobretudo escutada, fora apropriada a linguagem da revelação hebraica,
é que precisam ser entendidas em espírito e verdade as palavras de Paulo tomadas aos Salmos e que não devem ser isoladas das do Salmo 82, versículos 1 a 6. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.